Boa tarde, galera. Vamos lá, todo mundo animado aí, pós-almoço? Vamos lá. Larissa me chamou aqui para contar umas mentiras para vocês aqui, então separei umas boas aqui. Bom, antes de começar, queria fazer essa pergunta. Opa, não sou eu não, hein? É a mesa aí. Fazer essa pergunta aqui para vocês, não sei como é que tá aí o slide, vocês vão me posicionando, mas vocês sabem quantos leads vocês precisam gerar todo mês para gerar visitas suficientes para vocês fazerem as vendas que precisam no final do mês? Todo mundo tem essa pergunta aí na ponta da língua? Então, se você não sabe, acho que você está no lugar certo. Meu papel aqui hoje, meu objetivo é que no final desse bate-papo aqui, não é uma palestra, não sou palestrante, vocês saiam daqui sabendo disso, tá? Então, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Pode passar aí, por favor, que eu acho que não está funcionando. Quem sou eu? Meu nome é Pedro Henrique Nime, sou católico, marido da Stephanie, pai da Antonella. Comecei a trabalhar no mercado imobiliário, como a maioria de vocês aí, muito cedo. Então, com 14 anos de idade, comecei a trabalhar na imobiliária do meu pai, que é a Casa Grande. Trabalhei lá dos meus 14 até os 26, 28 anos, sou meio ruim de data. Sou formado em Direito pela PUC e depois eu fiz um MBA de Gestão Empresarial na FGV. E nos últimos 10 anos, eu saí da imobiliária e fui para a Universal Software, onde eu sou CEO lá, justamente com o incômodo de que era o mercado imobiliário. Eu tinha arrepio do sistema que eu usava, eu tinha muita dor, doía muito ter que ficar muitas horas de noite, finais de semana, ter que triturar tudo ali, exportar para planilha, transformar ali do papel, relatório. E eu falava, cara, isso não pode, não precisa ser assim. E aí, pode passar também, por favor. Pô, tem como pedir alguém para trocar aqui a pilha, por favor? Mais uma. E aí, assim, pessoal, então, para quem não conhece, a Universal Software é uma plataforma para gestão imobiliária, bem completa, de ponta a ponta, A gente atua tanto aqui na atração, na conversão, quanto na gestão. Vou falar um pouquinho sobre isso, basicamente é isso que eu falo hoje. E só passou aqui, deixa eu voltar aqui, um slide de isso aqui, ó, essa aqui. Então, eu queria deixar isso aqui não é do Google, são fotos reais, tá, pessoal? Aquele cara ali impresso sou eu, então eu nasci no mercado imobiliário, no offline, então eu sei o que é trabalhar na fichinha, na FAQ, na agenda, e é uma merda, tá? É muito improdutivo, você perde muito tempo, e eu também sei o que é trabalhar com sistema ruim, que eu acho que é muito o cenário atual, eu falo muito lá com outras empresas que é difícil se encontrar hoje uma imobiliária, uma empresa que se aventura hoje no mercado sem ter um apoio de uma tecnologia, sem ter um apoio de um software, na mão, na raça. Então, uma pessoa hoje, no dia zero que ela vai abrir uma imobiliária ou ser corretora, ele vai contratar ali, de fato, um software, seja ele bom ou ruim. Então, pode passar, por favor. Eu vou falar aqui, como no tema da palestra, quais foram os principais erros e os principais problemas que eu encontrei no mercado imobiliário fazendo essas reuniões com os nossos clientes e que vocês deveriam tomar cuidado. Tem um vídeo aí, dá um play, pode passar aí que vai dar um play. Essa que travou, traz aqui e joga pro alto. Mas esse que traz aqui e joga pro alto é como mostra pra gente. Essa que travou aqui, ó, o corpo aqui, traz aqui, traz o meio pra mim, vai o máximo possível. Bacana! Então mostra pra gente que tem esse caminho, como é que é? Ai meu Deus, estou mostrando exatamente isso. Vocês vão praticar pro alto, não. Então isso, deixa eu fazer. Vai pegando aqui, como é que é? Pegando aqui, ó, travando aqui, trava aqui, traz e joga pro alto.
falo muito que é por isso que o seu corretor não usa o seu CRM, né? Tem muito aí líder, né? Seja gerente, seja o dono, cobrando, exigindo que o seu corretor use o CRM, mas ele mesmo não usa. Então, eu acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, as imobiliárias que realmente são orientadas a dados, usam CRM, elas têm esse ponto em comum, que é o quê? Os líderes são usuários assíduos do CRM. Então, não adianta você ficar cobrando o teu corretor para usar o seu sistema se você não sabe usar. Porque muitas vezes ele não usa por causa disso, porque é difícil, é complexo, né? Então, se é complexo para você, imagina para o teu corretor. Então, esse é o principal erro que eu vejo aí nas imobiliárias. Segundo, não fazer o feijão com arroz muito bem feito. É muito importante vocês entenderem o que é esse feijão com arroz. O que eu preciso, o que é fundamento aqui no mercado imobiliário que eu preciso dominar e fazer muito bem feito. O terceiro ponto é colocar muita esperança, né? Apostar mais na tecnologia do que nas pessoas, né? Então aí está um carro de Fórmula 1 falando isso. O piloto também é importante. Tá? Não adianta, eu acho que muitas vezes as pessoas colocam tanta esperança na tecnologia, não, eu vou pagar, eu pago o preço que for, porque é o mais fácil, né? Então, eu brinco muito assim, a tecnologia ela potencializa, mas se um dia ela for realmente substituir fazer, cara, acabou a profissão do corretor de imóveis, acabou a imobiliária, né? As Big Techs vão realmente dominar isso, e eu não acredito que isso vai acontecer. E o quarto aqui é que não são orientadas a dados, tá? Então, tomam decisões com base ali em achismo, com base na experiência, no feeling. Então, isso é um erro muito comum. E outra coisa que a gente percebe também, né? Que são problemas que a gente encontra. De um lado, a gente tem a imobiliária, o corretor reclamando, se questionando, cara, mas paga pouco, né? Principalmente quando a gente olha para a locação, a margem é pequena, não dá muito dinheiro. Outro também, né? Eu sempre trabalho para o dobro de chefe, né? O dobro de cliente. Então, de um lado você tem um inquilino, do outro lado você tem o proprietário. De um lado você tem um comprador, você tem um vendedor. E só um que te paga. Mas o que a gente está fazendo para transformar isso em uma oportunidade? Como que eu posso monetizar as duas pontas, né? E o terceiro é a profissão muito desvalorizada, né? Sem reconhecimento. E aí, pegando um gancho nisso daí, do outro lado a gente percebe muito o que também, né? O cliente reclamando, cara, mas eu nunca acho um cadastro bom ali no portal, no site, né? Completo, com boas fotos, principalmente com endereço, né? Que é o que realmente ali o cliente quer no final do dia. E sem contar as inúmeras vezes que ele entra em contato ali com o corretor, com a imobiliária, esse imóvel já não está esse preço, ou esse imóvel já saiu de mercado, e aí é mais uma experiência frustrante para o cliente. Outra que o corretor ele capta, ele está ali no meu pé e tudo, ele capta o imóvel, depois ele desaparece. Estão acompanhando, pessoal? É verdade? É isso mesmo que acontece ou não? Né? Então, o corretor desaparece em qual sentido? É claro que a maioria dos imóveis a gente não vai vender ali no D+2, D+7, né? Vai demorar ali 30, 60, 90 dias. Mas muitas vezes o proprietário quer um feedback. Cara, não está vendendo, mas eu fiz tantos atendimentos, eu fiz tantas visitas. O pessoal que está visitando está achando o imóvel caro, está achando o imóvel precisa de uma pintura, está fora de preço. E aí o corretor não faz isso por quê? Por falta de tempo, ele está olhando outras coisas, né? E aí outro ponto também, principalmente na locação, né? Aí eu vou falar um pouquinho muito para donos de imobiliária, não só corretor, que depois que alugou o imóvel, nunca mais falei com o dono da imobiliária, sumiu, né? Que os donos ficam muito focados ali na captação e depois a equipe vai tratando. E qual que é o ponto disso? São os desafios de tempo mesmo, o desafio de crescer, de escala. A imobiliária, quando ela vai crescendo, número de corretores, número de contratos de locação, número de transações, vai ficando mais desafiador manter velocidade, manter padrão de qualidade de atendimento,
né? E aí o pequeno, ele se aproveita disso, porque ele consegue ser rápido e consegue atender bem. Mas esse cara, na medida que ele vai crescer, ele vai começar a sofrer disso também. Então a gente tem que olhar com carinho esse fator tempo e escala. E também a qualidade do atendimento deixa a desejar, que foi o que eu disse. E por fim, pessoal, para a gente matar essa parte de problemas e desculpas, né? A gente sempre se depara com isso. Cara, por que o atendimento não é adequado? Porque o dono vai lá e não tem tempo para treinar a equipe dele como deveria, né? Ele não consegue falar com os clientes estratégicos, que são os melhores clientes ali da carteira de locação dele. Ele não liga para o cliente, né? Seja o dono, seja o gerente, para fazer uma segunda voz, perguntando como que foi a visita, o atendimento ali do corretor, né? Ele não consegue acompanhar a visita com os corretores, principalmente aqueles corretores iniciantes, aqueles corretores que realmente estão precisando de mais direcionamento, de um toque, de como que ele apresenta o imóvel, como que ele ancora o preço no imóvel, isca ou não, né? Ele não passa também tempo com a família como gostaria, isso aqui eu vejo assim, muito latente, né? Não só donos de imobiliária, como corretores também, né? Não faz atividade física também, não atualiza o CRM, e igual a Sheila falou aqui no início, não consigo gerar conteúdo, que hoje tudo é importante, né? Falta horas pra gente, né, pessoal? E eu falo que, cara, a gente tá com... O grande vilão é sempre esse, tempo. E às vezes a gente queria ser 2, queria ser 3, mas a gente não consegue. Então a gente tem que ter método, tem que ter disciplina, tem que ter processo e tecnologia para ajudar a gente. Porque todo mundo tem 24 horas, tá? E aí eu vou trazer para vocês assim, pessoal, alguns cases, não vou ficar aqui falando, mas são... realmente alguns cases de algumas imobiliárias, das milhares de imobiliárias que a gente já ajudou pelo Brasil aí a crescer. Então não é assim, aumentou consideravelmente, aumentou a qualidade, melhorou, não. São cases práticos, cases reais, com números. Então isso pra gente é muito importante. Cara, cada imobiliária está num momento, está num desafio. Tem imobiliária que, cara, eu preciso encher meu topo de funil. Tem imobiliária que não tem problema de lead definitivamente. Tem problema de captação. Tem imobiliária que tem problema de conversão de lead para visita. E tem imobiliária que tem problema de converter essas visitas em negócio. Então, pra gente é muito importante tangibilizar e falar, cara, a gente conseguiu ajudar essa imobiliária a quintuplicar o volume de locações dela, a aumentar em 30% o número de visitas para ela. Por quê? Cara, pensa só, faz uma conta. Se você dobrar o número de visitas na sua imobiliária, quantos negócios a mais você faz no mês? Assim, sem conhecer a operação de vocês a fundo. Cara, a maioria das imobiliárias tem esse buracaço no seu funil, que é de lead para visita, conversão extremamente baixa, que se você olhar com atenção, com carinho, resolver esse buraco, sai mais venda, tá? Então, vou mostrar para vocês como a gente consegue ajudar isso. Acredito muito nisso, tá? Nesse tripé aí de pessoas, processos e tecnologia, tá? Então, quando a gente fala de pessoas, o negócio de imobiliária primariamente é um negócio de gente. Se você tiver gente boa do seu lado, você vai fazer um bom serviço, você vai vender, você vai alugar mais. Se você tiver pangaré, gente ruim, desculpa, você não vai alugar nenhum. As melhores imobiliárias que a gente conversa, que a gente vê, tem pessoas muito boas. E não é um dono visionário muito foda, não. É um dono extremamente humilde que sabe que não vai chegar a lugar nenhum sozinho e que tem as pessoas certas do lado dele fazendo a coisa rodar. Não é uma andorinha só. E quais são essas pessoas? E eu brinco muito que assim, não é um negócio de pessoa só. O negócio de uma imobiliária de sucesso é que ela tem as pessoas certas, é completamente diferente. E esse é o desafio.
cara, quem que eu vou colocar dentro do ônibus, colocar as pessoas certas nos lugares certos e tirar as pessoas erradas para fora do ônibus. Então, tem 3 posições muito chaves que uma imobiliária tem que ter. Tá? Não é uma pessoa faz tudo. Eu tenho que ter uma pessoa muito estratégica, muito certa para marketing. Eu tenho que ter uma pessoa muito certa, muito estratégica para comercial e outra para operações. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, quando a gente está falando de processos, foco em corretor. Então, a imobiliária tem que ser focada em atrair, desenvolver, formar, remunerar bem, reter esses corretores. Então, eu brinco muito que é ser uma imobiliária escola. Outro dia, estava conversando com o Ivan, um dos fundadores da Casa Mineira, e falou: Pedro, eu treinei ao longo da minha carreira 4.000 corretores, mais de 4.000 corretores. E foi isso que fez ela ser a potência, a máquina que ela foi. Então, a partir do momento que vocês entenderem isso, eu tenho que ser uma fábrica de corretores, o jogo muda. Porque corretor vai e vem. Os seus melhores corretores provavelmente um dia vai sair, vai virar seu concorrente, e isso é a lamentação ali de vários donos de imobiliária, mas faz parte. Isso não é só do mercado imobiliário, isso é da clínica médica, isso é do personal trainer, isso é da vida, do mundo, do jogo. Mas tem uns corretores que vão e voltam também, né? Você tem que ser bom em captação, você tem que criar uma máquina de captação, né? Usando o offline e o online também, os meios que a gente tem. Então, esse é um dos principais desafios do mercado imobiliário, é ter o imóvel, ter a captação, não é ter lead. Ter lead hoje é fácil, tá? E uma das coisas que ajuda muito aí nessa captação, não só ferramentas, né, softwares de scrapping online e tudo, mas esse relacionamento, essa presença forte, investimento em marketing, branding forte, regional da imobiliária ajuda bastante, né? E dominar o funil nas 3 etapas, galera. Você tem que entender como é que eu gero demanda, como que eu converto essa demanda em visita e como que eu converto essa visita em negócio. Então é basicamente isso que eu vou me ater a falar aqui com vocês hoje. Eu falo de um tema não muito sexy, tá, pessoal? Eu chego aqui, por ser de uma empresa de tecnologia, o pessoal acha muito que eu vou falar assim da tecnologia que vai ser transformadora, mas eu, talvez, tem 10 anos que eu estou na Universal, talvez tem 10 anos que eu estou falando da mesma coisa. Às vezes alguns vão até ter ouvido falar, vai ter enjoado, o Pedro falando de novo, mas eu sou incansável. Eu não vou me cansar até esse feijão com arroz ser totalmente dominado por vocês. E aí a gente entra na parte gostosa, né? Que é a tecnologia, né? Que o básico, eu vou falar também um pouquinho mais disso, né? Toda imobiliária tem que ter realmente ali um bom site, um bom CRM e um bom RP. Então é onde a gente está cuidando da atração de leads, onde a gente está cuidando da conversão desses leads e onde a gente está cuidando da gestão desses clientes para que ele seja bem atendido, indique, volte a comprar e relacionar com a gente. Então isso é o básico. O básico tem que ser muito bem feito. E por que eu falo muito de site, pessoal? Por mais que a gente tenha aí, e rede social está bombando, é um ótimo canal, eu vou falar sobre isso também, mas cara, tudo aponta para o teu site. Ah, beleza, eu estou vendo aqui essa casa, eu gostei desse vídeo, mas eu queria saber o endereço, eu queria ver mais fotos, eu quero ver a descrição, onde que ela vai? Vai para o seu site. Então tudo aponta para o teu site, tá? E aí, depois que a gente dominou essa parte do básico bem feito, não pule etapas, vocês estarão prontos para galgar novos passos, que é a parte avançada, que é o quê? Como que eu consigo utilizar a inteligência artificial no meu negócio para quê? Aumentar minha eficiência, gerar mais tempo. Lembra daquele tanto de coisa que a gente deixa de fazer por conta de tempo? Eu acredito muito que a IA ela vai trazer essa eficiência e vai liberar tempo para a gente tomar um cafezinho com o proprietário,
conseguir acompanhar o corretor na visita, cheirar o quê? Relacionamento, cuidar naquilo que a gente é bom com gente, tá? Fazer automações, vou dar alguns exemplos, né? Do que a gente consegue automatizar, e eu falo muito isso, automatize tudo que der para ser automatizado, né? Então tudo que é repetitivo dá para ser automatizado. Gestão à vista, né, com KPIs ali de metas, acompanhamento, né? Então aquelas TVs ali ao vivo mostrando o quanto distante você está ali da meta de venda, meta de visita, meta de locação, meta de captação, meta de geração de leads. Então a gente tem visto muito isso. E NPS, né? Para quem não conhece, é o Net Promoter Score, é um indicador que mede a lealdade, a satisfação dos clientes. E muito importante porque é onde a gente vai entender onde está o nosso gargalo. E principalmente com o ChatGPT, a busca está mudando muito, né? O algoritmo. Então, a gente sempre falou muito, né? As imobiliárias sempre brigaram, investiram um dinheiro relevante ali para SEO, para se posicionar bem ali no Google, nas primeiras páginas. Mas agora a gente tem visto as imobiliárias também se posicionarem. Cara, como é que é outro jogo, é outra análise. Como que eu posiciono a minha imobiliária para ela ser recomendada pelo ChatGPT? Quem aqui faz busca hoje primeiro no ChatGPT em vez do Google? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão direita, gente. Sou míope? Obrigado. Bom, sei lá, acho que a gente pode arriscar aqui talvez uns 30%. Levantaram a mão? Então é essa bola que está quicando e é uma tendência que vai aumentar bastante ali nos próximos meses, anos. E um dos critérios que é diferente, né, que o ChatGPT analisa para indexar uma empresa ou um produto, para constar ela como relevância, sentimento e volume, né? Então, quanto mais volume ali de citações você tem, a sua chance de aparecer ali nas primeiras posições é maior. E sentimento é justamente o que os clientes estão falando sobre a minha marca, sobre a minha empresa online, né? E aí a gente entra, não tem como não associar o NPS, né? Se o cliente está satisfeito, ele vai falar bem ali no Google Meu Negócio. Então, como que eu consigo fazer com que o meu cliente satisfeito fale mais sobre a minha imobiliária para que eu seja melhor indexado? E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Os próximos anos do mercado imobiliário eles vão ser bem interessantes, porque lembra que eu falei de site CRM bom, site CRM ruim, RP ruim, tudo isso? Tudo isso que aqui que eu estou falando de avançado, tá? Vai ser tendência ou já é realidade. Mas as empresas que estão conseguindo fazer isso, elas têm uma coisa em comum. Elas estão integradas a esses carinhas aqui através de uma API. Isso aqui é técnico, tá? Mas pensa numa API como se fosse uma tomada. Porque esses caras só conseguem interagir, entender quando que é o momento, os dados ali dos imóveis, para eu não ter que cadastrar 2 imóveis, 2 atendimentos, se ele tiver integrado ali ao meu sistema. A partir do momento que não há essa API, não há essa integração, esse cara já não consegue mais interagir com dados reais. Eu acho que na última palestra ali do CTO da Morada, ele vai falar bastante sobre isso. Então, é muito importante que vocês se preocupem com isso. Como que está a minha tecnologia de hoje para os próximos 10 anos? Será que o CRM, o RP que eu uso, ele está preparado para levar a minha imobiliária para isso daqui? Então, essa pergunta que eu deixo para vocês. Bom, e outra coisa que a gente vê do outro lado das imobiliárias que têm acertados, né? Quais são os segredos? Que fazem um feijão com arroz muito bem feito. A gente tem uma liderança altamente participativa. Então, não é assim, tem uma reunião para a gente entender esses indicadores, como que está a adoção de uso ali do software lá de vocês. Não, fala aqui com o meu gerente, fala aqui com o fulano que ele vai cuidar de você, que eu vou tomar um café, eu estou na praia.
Então, não funciona, não dá, não rola. Então, se a liderança não está ligada, não está envolvida, isso não vai funcionar. E terceiro, pessoal, vocês são extremamente orientados a dados. As decisões são tomadas baseadas em dados. Tá? E aí, o que a gente vai falar aqui sobre o que é o feijão com arroz bem feito? Tá? O que é o básico bem feito? Você precisa resolver a jornada aqui como um todo. Esse cara, eu vou gerar ali um conteúdo lá em cima, né? No Meta, eu vou publicar nos portais, eu vou fazer ali TikTok, o que for, lembra disso, tudo vai cair e apontar para o teu site, tá? Então tem que ser um site bom, rápido, que converte, que fale realmente as informações que o cliente busca, tá? Hoje em dia isso aqui está bem dominado, conversão ali, a parte do CRM, eu tenho dados o suficiente para entender como é que está o meu volume de leads, qual que está o volume as métricas dos meus negócios, visitas, etc. E gestão, assim, principalmente assim, o quanto eu consigo automatizar as tarefas. Então, isso aqui é super importante vocês terem isso. E aí, quando a gente vai olhar para o estoque, tá? O que eu tenho que me preocupar com as minhas captações, com os meus imóveis? Primeira coisa, como é que está a captação? Muitas vezes a gente vê as imobiliárias medindo, né? Seja no Excel, seja no CRM delas. O lead chegou, visitou, fez um negócio, mas deixam o mais difícil de fora. Qual que é o lead mais difícil? Vocês concordam? Eu estou falando mentira ou vocês concordam? Vocês que estão no mercado. O mais difícil é a captação ou é vender? Ou é alugar? Captar, não é? Então, muitas vezes, cara, esse lead da captação, esse cara anota ali num papelzinho ou anota numa planilha, mas não coloca no CRM dele. Cara, eu preciso saber quem que é o dono do imóvel, qual que é o e-mail, qual que é o telefone, porque mês que vem eu tenho que mandar uma mensagem para ele, eu tenho que voltar nele, ano que vem, esse é o cara que eu tenho que ficar fazendo remarketing o tempo todo, que eu tenho que anunciar. Gente, principalmente eu acho que são vários mercados, mas pegando o mercado de Betim, né? É um mercado que vocês vão anunciar aqui praticamente para quem está aqui em Betim. Né? Você tem que dominar essa geolocalização aqui. Eu digo assim, Betim não é um mercado imobiliário como o Balneário de Camboriú, que você tem que, Rio de Janeiro, que você tem que anunciar às vezes para o Brasil inteiro, que você tem gente querendo ir lá para explorar um short stay, para fazer um aluguel por temporada, um investimento para ele comprar, para ter a casa de veraneio dele. Sim ou não? Então o cara vai morar aqui, aquele tradicional mercado imobiliário. Comprei meu primeiro imóvel, casei, tive filhos, preciso de um imóvel maior e tudo. Mas basicamente é o cara que está aqui em Betim, né? A não ser o cara também que às vezes foi transferido para Fiat, né? E vai comprar aqui. Então vocês têm que dominar isso muito bem, que é a captação. Segundo ponto, o cadastro de imóveis, ele tem que estar impecável, pessoal. E duas coisas que as imobiliárias fazem muito bem é tomar muito cuidado com a avaliação e a atualização desses imóveis. Então, avaliação é o quê? Para quem trabalha com avaliação correta, mercadológica do imóvel, vai conseguir entender que mais de 80% das transações que vocês fazem são imóveis que estão até 10% do valor de avaliação de mercado. Ou seja, isso são dados, tá? Do nosso software. Ou seja, não adianta você perder muito tempo com aquele imóvel que o proprietário está falando besteira, está querendo o dobro do que vale. Então a gente tem que pensar muito quais são os imóveis que estão dentro dessa avaliação, porque esse imóvel geralmente ele é sem exclusividade, então ele tem uma liquidez alta, eu tenho que vender rápido. Então ali às vezes de 500 imóveis você reduz isso para 150, 100. Então são esses imóveis que eu vou
visitar, vou colocar minha equipe para ir lá e conhecer. São esses imóveis que eu vou investir em vídeos, nas redes sociais, colocar em destaque no meu site, nos portais de anúncio. É estratégia. O marketing precisa entender isso. Qual que é o filé mignon da sua carteira? Atualização de imóveis. Esse imóvel está no valor correto? Ele está disponível ainda ou ele já foi vendido, já foi cancelado? O proprietário decidiu. Isso daí vocês conseguem automatizar isso, né? Pedir para o proprietário atualizar isso, mandar ali de 30 em 30 dias para ele por e-mail, por WhatsApp, perguntando, e ele mesmo vai fazer isso. Geralmente é o corretor que tem que fazer isso. O corretor não faz, não é porque não quer, é porque não tem tempo. E aí sobra ou para a imobiliária, para um departamento de qualidade ter que fazer isso ali na mão, por telefone, etc. Então, mais uma tarefa que a gente consegue automatizar. E terceiro, condomínio, né? Para cidades que tem ali, são mais verticalizadas, é muito comum, tipo, vocês terem que cadastrar os condomínios. Então, isso gera uma vantagem competitiva muito grande, porque ninguém faz. É legal tudo, mas ninguém faz. Então, por exemplo, busca, né? Se você digitar aí agora, comprar casa, condomínio Montserrat, por exemplo. Então, a probabilidade de imobiliárias estarem mais bem posicionadas nessa palavra-chave no Google, melhor do que portais de anúncio, inclusive, é altíssima. Por quê? São informações que nem sempre os portais têm. E se vocês imobiliários estão trabalhando o que a gente chama de cauda longa, né? Seja num condomínio de casa, seja num condomínio vertical, quando existe essa demanda, essa procura, é um lead extremamente qualificado, porque ele procurou ali no Google que quer comprar ali naquele condomínio. Ele já sabe o que quer, tá? Agora, quando a gente vai olhar para funil, tá, pessoal? A gente tem que dominar essas 3 etapas, né? Atendimento, visita, negócio. Eu gosto de virar ele, tá? A gente tem que dar uma ênfase primeiro aqui. Vamos olhar de trás para frente. O que está funcionando aqui no negócio? E aí, volto a dizer que não me canso de falar mais disso, até ver essa transformação no mercado. Semana passada eu estava em São Paulo, num evento de uma imobiliária, estava organizando a BMI, e aí ele estava compartilhando os números com os outros associados, e aí ele mostrou que 20% das transações deles são originadas pelo OLX. E aí o pessoal ficou assim, como assim, só isso e tal? Aí ele levantou a mão e respondeu, não, mas de negócio, aqui a gente olha negócio. Então, eu bato muito nisso. A gente no mercado imobiliário tem que olhar de baixo para cima. A qualificação, a qualidade do lead está ali. Então, não adianta ficar cruzando a bola ali na área o tempo todo e não fazer gol. Então, a gente tem que olhar o que é efetivo, o que é eficiente. É negócio, né? Então, a gente olhando isso, né? 60% das transações somadas ali, venda e aluguel, são oriundas de canais online e 40% de offline. Só que reparem para vocês verem, a gente separou, explodiu aqui, né, o aluguel de venda, que tem conversões um pouco diferentes, mas olha para vocês verem o quanto que o offline ele é brutalmente maior a conversão do que o online. É por isso que o corretor gosta mais do lead offline, sim ou não? Não é o filezinho? Mas hoje ele não é mais suficiente. Então não é aqui um jogo de eu vou trabalhar só canais online ou só canais offline. É um e o outro, porque a gente viu aqui que o volume do outro é maior, do online. Então a gente tem que fazer isso. Vou acelerar aqui o passo, tá? Mas estamos chegando no fim. E aqui agora, quando a gente olha para a visita, pessoal, no meio do funil, a gente vê isso. O padrão da visita se repete no negócio. As mídias que geram mais visita estão correlacionadas com as mídias que geram mais negócio. Os corretores que geram mais visita são os corretores que mais vendem. Então vamos ter mais uma atenção ali no meio do funil. E eu falava muito isso. Cara, a gente enquanto CRM tem uma puta responsabilidade, porque a gente cobra isso das imobiliárias, olhar fundo de funil, olhar visita,
mas a gente entregava sempre o topo para ele. Aqui, ó, volume de atendimentos, de leads, aqui foi a mídia que mais gerou. Então, a gente já tem uns 2 anos que a gente lançou um menu específico para visita, com as métricas de visita para vocês conseguirem realmente entender o que é que gera mais visita. E aqui, voltando aqui para o topo do funil, aqui para atendimento, o que vocês têm que se atentar? São esses indicadores aqui, galera. É o básico que o cara tem que acompanhar. Quanto tempo que eu não falo com o meu cliente, né? Follow-up, última interação. Tomar cuidado com isso, né? Eu não posso deixar esse cliente ali desassistido. E isso está intimamente ligado a esses 2 carinhas aqui. Próxima atividade. Então, muitas vezes esse cara fica ali esquecido porque eu não tenho uma atividade ou na cadência ou manual que tipo assim, cara, esse cara falou que vai viajar e não é para eu encher o saco dele esse mês, para eu ligar para ele dia 5 de setembro. Cara, deixa eu colocar aqui, 5 de setembro eu tenho que fazer uma ligação para esse cara. Eu acho que o mercado imobiliário precisa muito mais de pessoas disciplinadas do que motivadas. A gente busca muito mais palestrantes motivacionais do que processuais, onde fala processo, disciplina. E a gente vê muito que os corretores disciplinados, resilientes, são os que mais performam, né? E outra coisa, pessoal, tomar cuidado com isso aqui, ó, volume de atendimento. Quando a gente pega uma imobiliária onde o gráfico dela de última interação está vermelho, é batata. Não é 80%, não, é 100%, está intimamente ligado aqui, ó, o volume de atendimentos ativos. A imobiliária e o corretor, ele não pode ter dó de descartar atendimento, ele tem que ter critério, né? Fiz a cadência com esse cara, 7 vezes de tentativa, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, ele não me respondeu, vou descartar ele. Sem medo, porque senão o que acontece? Um corretor está lá com 300, 500 atendimentos ativos, cara, você vai morrer afogado de lead, você não vai dar conta. E aí às vezes a gente entra para dentro de uma imobiliária com operações robustas, com 10 mil atendimentos ativos e com 3 pessoas ali em locação. Não dá. Então essa pessoa não vai ser consultiva, ela vai sofrer a locação, mas não vai ter método. Então essa questão dessa gestão aí e organizar os atendimentos é muito importante. Bom, automações, eu gosto dessa imagem que é colocar fogo no parquinho, eu uso muito essa metáfora, né? Muitos donos ficam assim com medo, com receio tipo de ligar as automações, seja por e-mail, por WhatsApp, que é um feedback da visita, um relatório do imóvel de 30 em 30 dias. Por quê? Mas meu corretor não usa, não alimenta o CRM direito, aí ele vai receber automação que não teve nenhuma visita, ele vai ficar puto e vai tirar o imóvel daqui. Mas cara, puto ele já tá. Lembra que eu falei que o cara captou e sumiu? Tem 30, 60, 90 dias que eu não recebo uma ligação. Então a automação ela vem para isso. E por que eu falo isso com convicção do colocar fogo no parquinho? Galera, isso é uma metodologia que funciona. A partir do momento que você ligou a automação, é ao contrário que liga. Você começa a ter uma cobrança de corretor para corretor, de captador para corretor. Por quê? O cara vai falar, não é o gerente, não é o dono. Cara, você está me fudendo. Você não falou que teve 2 visitas, fez uma visita ontem, o cara falou isso, isso, isso. O proprietário acabou de ligar, comeu meu rabo. Porque eu tive 0 atendimento, 0 visita, falando que nós não estamos trabalhando. Não, desculpa, cara, vou cancelar. Vai lá e coloca lá agora. Então você começa a criar uma metodologia, um flywheel ali de boas práticas, que aí a pessoa começa a alimentar bem o CRM. Por quê? Não é porque a imobiliária está obrigando, cara, é por causa de mim. Meu colega está me cobrando e eu entendo que se eu usar bem o CRM, eu vou vender mais. O CRM trabalha para você, não ao contrário. Não é você que trabalha para o CRM trabalha para você. O CRM é a ferramenta, o superpoder do corretor de imóveis. Vocês têm que entender ele como a arma secreta de vocês. Tá? Bom, eu falei disso de automações, vocês conseguem fazer isso por e-mail, por WhatsApp também, isso foi bem pedido.
Para fechar aqui topo de funil de online e offline, eu já falei um pouco disso, mas olha a quantidade de canais que a gente tem que conhecer. Então a gente não tem que conhecer, dominar, ser bom em tudo. Você tem que saber que existe. Mediu, o que funciona comigo, o que deu retorno, mete o pé no acelerador. Então é muito importante isso, entender onde é que está dando certo. Não fica querendo fazer tudo não. Né? Coloca dinheiro onde está dando certo e lembrem-se, gente, que o marketing offline ele não morreu. Né? Aqui nesse próximo slide aqui eu mostro aqui fotos, olha a quantidade de ações offline do Quinto Andar que domina, usa muito estratégia do digital, do online, investindo pesado em offline. É placa, né? São ativações em shopping, ações com porteiro para captação em penas, outdoor, banca. Então isso não morreu. Continuem fazendo, demarcando ali o território de vocês, tá? Por fim, assim, eu queria que vocês entendessem qual que é o número de vocês. Isso aqui não é uma regra de pão, tá? Vocês precisam entender aí qual que é o ticket médio do imóvel de vocês. Aqui tá aqui, ó, 400 mil. Beleza, isso aqui com 6% eu faço 24 mil. Então, se eu faço 5 vendas, né, conversão ali, eu estou falando de 120 mil reais de receita ali no mês. E como é que eu preciso, o que eu preciso ali para bater minha meta no mês? Então, por exemplo, para cada 100 leads, eu consigo uma conversão de 25%, eu gero 25 visitas. Então, já respondendo, boas, não é média. Boas conversões de atendimento de lead para visita, está entre 20% e 30%. Se você está abaixo disso, você pode saber que você está sentado numa mina de ouro aí e não está sabendo. E de visita para negócio, a gente está falando de 20%. Tá? Então, o problema quem que é o dono desse problema aqui? Quem que é o responsável para gerar essa demanda aqui de atendimento? Quem que é o responsável para converter isso aqui em visita? E quem que é o responsável para converter essas visitas em negócio? Muitas vezes a imobiliária tem uma única pessoa fazendo tudo. Então a ineficiência está aí, realmente você vai ter menores conversões aí. Bom, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. A gente fala muito aí de propósito, né? De que é chique, eu falo muito assim, qual que é o seu propósito, o que você faz e tudo. Eu falo que, cara, você não precisa de um propósito. Muito mais do que aquelas logos com aqueles números de, cara, 30%, quintuplicou. Isso aqui são prints reais, cara, do meu Instagram. Eu sigo ali alguns clientes. Eu morro de orgulho disso daqui, ó. Não é o do porquê ali dos nossos clientes, é do porquê deles. Quando eu vejo, tipo assim, tem gente da minha equipe aqui, clientes, tá aí até o Carlos com a tropa dele aí também. Cara, vivendo o porquê de vocês, né? Passando tempo aí de qualidade aí com a família de vocês, que afinal eu acho que a gente tá esquecendo isso, que o propósito da nossa vida é esse, galera, né? A gente tá falando muito aí de coisas fora da curva demais e que talvez não fazem tanto sentido. Eu gosto muito de mostrar esse slide que é o motivo que a gente trabalha, né? A gente está se deslocando muito da vida digna, né? De construir ali uma família, passar tempo de qualidade. A gente não precisa ter ali Ferrari, morar em Alphaville, São Paulo, estar andando de jato, ter Rolex para ter sucesso. Então acho que muitos de vocês aí não são essas pessoas, uns vão ser, outros não, mas a gente não precisa disso. Então na falta ali de um porquê, de um propósito, tenham o porquê de vocês. Esse é o meu porquê hoje, tá? E muito obrigado aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem perguntas, por favor façam, porque senão parece que foi uma merda a palestra. E se não der tempo de responder todas, tá aqui meu Instagram, tá? PHanime. Eu abri uma caixinha de perguntas lá. Só seguir que eu vou fazer questão de, até o final do dia, responder um por lá.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, boa tarde. Esse é o Pedro.